Vamos então, irmãos, voltar a nossa atenção agora para a palavra de Deus. E eu quero contar uma curiosidade que não tem quase nada a ver com esse sermão antes de começar de fato. Que é o seguinte, eu me lembro que este sermão, na verdade, ele nasceu no meu coração em um dia no Boca do Forno. Eu tinha saído com a Isabela, nós éramos ainda namorados. E a gente tinha ido lá no Boca do Forno comer alguma coisa. E eu vi alguma coisa que eu não me lembro o que foi que eu vi na internet. Vi alguma coisa que me deixou indignado, que tocou o meu coração. Eu disse, que é isso que nós estamos fazendo com a igreja de Deus? E ali, eu peguei o celular, deixei a Isabela de lado uns segundos ali, peguei meu celular e comecei a escrever o que estava no meu coração. E ali saiu a essência desse sermão, a estrutura desse sermão, que foi algo que Deus estava ministrando no meu coração naquele momento. Só que eu sabia que não era tempo de pregá-lo ainda, né? E viria a oportunidade, o momento que eu deveria pregar esse sermão. E esse momento chegou, esse momento é hoje, né? Dentro dessa série de mensagens que nós temos visto, falado da igreja. E eu estou te contando isso apenas como uma curiosidade, mas também, gente, como um momento de convite à consciência de que o Senhor fala conosco. Um momento de convite à consciência de que se eu estou aqui pregando essa mensagem hoje, era porque ela era para ser pregada hoje e não antes, ainda que Ele estivesse ministrando isso no meu coração ano passado, né? Há mais de um ano atrás, pelo período do ano que foi. Então o Senhor já estava colocando isso ali. E eu creio que se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração através dessa palavra. Então, esteja atento, abra o seu coração, prepare para receber aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã. E não perca a oportunidade de ser ministrado pelo Espírito de Deus que anda no nosso meio, que habita nos nossos corações, que fala conosco. E eu quero começar esse momento, né, contando a vocês uma breve história, que é que quando eu era criança, eu fazia algo que acabou se tornando um pouco mais raro no decorrer do tempo, que é ir ao circo, né? Quando eu era criança, eu me lembro de ir ao circo com meus parentes. Isso se tornou um pouco mais raro hoje, nós não vemos esse movimento tantas vezes mais, de circos aqui em Belo Horizonte, mas ainda existem circos. Apesar de existirem circos, no entanto, eles são bem diferentes do que eles costumavam ser quando eu estava crescendo, lá na década de 90. Naquela época, quando eu era criança, nós íamos ao circo e nós veríamos ali cavalos, macacos, elefantes, animais selvagens que iam fazer números, que iam fazer acrobacias. Naquela época eu me lembro de ver o Globo da Morte, que tinha mais moto por metro quadrado do que o trânsito de Belo Horizonte hoje. Era algo impressionante. Eu me lembro de ver aquela rede cobrindo ali o palco, cobrindo a tenda, para amparar os trapezistas nas suas apresentações. E é claro que toda espécie de exploração do trabalho, toda espécie de dificuldade da vida do circo, todo tipo de exploração que podia envolver essa tarefa circense, ficava oculta aos olhos de uma criança, que comprava ali as ilusões vendidas pelos palhaços, pelos mágicos, que pareciam tão felizes. Que problema eles teriam se eles estavam assim tão felizes? E desde então, desde esse tempo, o circo mudou. Talvez eu possa dizer que o circo tenha ficado um pouco mais sério. Mas não é apenas o circo que mudou. O mundo mudou. As leis mudaram. A cultura mudou. E diante de tantas mudanças, enquanto talvez o trabalho no circo tenha ficado mais sério, a igreja parece estar fazendo o caminho inverso.
e estar se aproximando mais de um espetáculo de ilusões. E tudo isso que eu estou dizendo é para nos preparar para aquilo que nós temos que considerar nessa manhã. Nós temos meditado nos últimos domingos em uma série de mensagens que se chama Uma Igreja Comum. Nós temos pensado domingo após domingo sobre isso. E essa série, ela tem nos feito voltar à essência daquilo que é uma igreja. Nos fazer refletir sobre o que é uma igreja de fato, o que constitui uma igreja, como uma igreja opera, o que é uma igreja. E nós temos procurado abordar aquilo que nos identifica como povo de Deus, para além de qualquer maquiagem desnecessária. E nós falamos da fundação da igreja, da liderança, da unidade, do pertencimento, da adoração, da missão. Mas hoje, nós vamos entrar em um novo momento da série, ou em um novo movimento nessa série. Nós já falamos sobre o que a igreja é, mas a partir de hoje, daqui para frente, nos nossos próximos cultos, uma vez que nós já falamos o que a igreja é, nós vamos começar a entender o que a igreja não é. Nós precisamos falar sobre o que a igreja não é, porque a identidade da igreja com o tempo não tem sido apenas esquecida, mas a identidade da igreja tem sido substituída. E por isso não basta que nós entendamos o que a igreja é, nós precisamos falar daquilo que ela não é. As pessoas hoje vão à igreja, se relacionam com ela e até mesmo plantam igrejas com expectativas erradas. Expectativas moldadas não pela Escritura, mas expectativas que são moldadas pela cultura. E diante dessas distorções, ao pensarmos sobre uma igreja comum, ou ao pensarmos sobre uma igreja bíblica, se faz necessário nós lembrarmos nessa manhã que uma igreja comum não é um circo. Nós precisamos nos lembrar disso. Uma igreja comum não é um circo. Para nós entendermos o que a Bíblia nos comunica sobre essa verdade, nós alinharmos a nossa visão, nós vamos ao texto, então, que está em 2 Timóteo 4. Nós vamos ler do trecho do versículo 1 até o 5. Assim diz então a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos achegar uma vez mais em oração diante do Senhor, reconhecendo que nós necessitamos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, nós não estamos aqui brincando de igreja ou de religião, mas nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, porque nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós temos sede, nós temos fome, e eu quero pedir ao Senhor, Deus, que nessa manhã a Tua palavra seja ministrada de forma fiel sobre o Teu povo. E eu quero pedir que o nosso coração seja moldado, corrigido, orientado, conforme a Tua palavra. E assim, Deus,
nós possamos ser fiéis ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde a noção de igreja tem se distanciado de ser uma comunidade relacional e tem se aproximado de ser um espetáculo de ilusões. Muitas vezes, o que as pessoas querem dizer quando elas falam assim: essa igreja é boa, essa é uma boa igreja. Muitas vezes, o que elas querem dizer não é que nessa comunidade a qual eles se referem, a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Não é que ali existem irmãos e irmãs em Cristo que se perdoam, que caminham juntos, que se amam, que se submetem uns aos outros mutuamente, que estão amadurecendo na caminhada de fé e tendo formada neles a imagem de Cristo. Muitas vezes, o que as pessoas dizem por essa é uma igreja boa, não é isso. Antes, uma igreja boa pode significar um prédio maravilhoso, pode significar uma variedade de programações, pode significar que se você for ali e você ouvir uma pregação ali, você vai sair motivado, você vai sair feliz, você vai sair encorajado. Muitas vezes, o que as pessoas querem dizer ao falar em uma igreja boa é isso. Agora pense comigo, há problema em ter um bom prédio? Claro que não. Há problema em ter uma variedade de programações? Não. Há problema em se sentir bem ao ouvir um sermão? De forma nenhuma. Então qual é o problema? O problema é que nenhuma dessas coisas é o que torna uma igreja boa. Esse é o problema. Isso não é o que torna uma igreja boa e nem é o que torna uma igreja uma igreja. Você pode ter todas essas coisas: um belo prédio, uma bela programação, uma mensagem motivacional e nem ser uma igreja. Você pode ter tudo isso e nem servir a Deus. E aí nós entramos num momento interessante, ou numa passagem interessante, que é essa segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta a Timóteo, ela é um golpe frontal ao espetáculo de ilusões vivido na igreja moderna. Por quê? Por um motivo simples. Essa é a última carta escrita por Paulo, da qual nós temos registro. Isso significa que aqui, Paulo estava próximo da sua morte, da condenação que receberia a morte. Paulo estava entre grades, e diante dos seus últimos dias, ele escreve da sua prisão em Roma, para orientar Timóteo como quem faz um chamado à fidelidade em meio a um sofrimento. Mas veja que este sofrimento não é um sofrimento ao acaso, não é um sofrimento circunstancial, mas é um sofrimento que é consequência, um sofrimento que se deriva da sua fidelidade. O apóstolo Paulo está aqui preso, falando das suas dores a um jovem líder da igreja em Éfeso, enquanto o preparava para os obstáculos que surgiriam no seu próprio caminho. E sim, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vitória, mas a vitória de Cristo sobre a morte. Isso não significa que a sua vida será fácil, isso não significa que os seus negócios darão certo, isso não significa que a doença não acometerá a sua casa, mas que o Senhor será glorificado e que nós iremos contemplá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Isso estabelece para nós uma base muito mais profunda do que as circunstâncias da nossa vida que mudam. E isso deve nos fazer considerar novamente que a igreja não é um circo. A igreja não é um circo. Porque
que nós vamos ao circo? O circo, ele é uma fuga da realidade. O circo é a troca do fato pela fantasia, da vida pela ilusão. Nós vamos ao circo para rir, para nos entreter, para nos divertir. E não há problema em ir ao circo atrás dessas coisas. Mas há problema se nós vamos à igreja pelas mesmas razões que nós vamos ao circo. Há problema se a própria igreja reconhece os objetivos do circo como seus objetivos. E assim procura na sua própria constituição se tornar um circo. O circo é o lugar da ilusão que conforta. Mas a igreja é o lugar da verdade que confronta. Que confronta para transformar a vida dos que ouvem a verdade. E por isso, diante desse texto que lemos, nós vamos ser lembrados aqui nessa manhã de 3 verdades que apontam para a realidade que a igreja não é um circo. Certo? 3 verdades que apontam para a realidade que a igreja não é um circo. A primeira delas é: púlpito não é picadeiro. Púlpito não é picadeiro. Veja os versículos 1 e 2. Diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Você sabe o que é picadeiro? Picadeiro é aquele espaço central na arena do circo, aquele círculo central onde o espetáculo acontece. Quando um artista entra no picadeiro, ele se torna o centro do espetáculo. As pessoas estão ali para apreciar tudo aquilo que ele fará. As pessoas estão ali para contemplar as suas habilidades, para aplaudi-lo, para admirá-lo. Púlpito não é picadeiro. No entanto, essa verdade que parece ser óbvia, não é tão óbvia, quando nós notamos que muitas vezes é assim que as pessoas se relacionam com pregadores. Como se eles fossem artistas. E o nosso estado é um estado tão lamentável que nós chegamos ao ponto de cunhar um termo para isso. Porque agora nós temos pastores celebridades. Isso é um problema. Por um lado, nós criamos um sistema de vaidades, no qual as pessoas glamorizam o pregador. E aqui eu não estou dizendo que você não pode amar o pregador. Eu não estou dizendo que você não pode tratá-lo bem. Eu não estou dizendo que você não pode ter e manifestar carinho pela vida de alguém. Mas há uma espécie de idolatria com certos pregadores que já nem é mais a respeito daquilo que eles proclamam, mas é a respeito de um status que eles carregam. Não é mais a respeito da fidelidade às Escrituras, é a respeito daquilo que eles representam culturalmente para nós, dentro do circo que nós levantamos. A pregação para eles mesmos, porque muitos desses pregadores também sustentam esse sistema, fazem com que esse sistema girem, a pregação para eles se torna o seu momento de brilhar. A pregação se torna a respeito da sua performance, a respeito da sua visibilidade, a respeito de conquistar e manter esse status. Veja, no entanto, que Paulo, na passagem que nós lemos, vai fazer um pedido a Timóteo.
Um pedido um tanto quanto imperativo, mas ainda ele diz que pede. E esse pedido é: pregue a palavra. Mas esse pedido, ele é preparado no versículo 1 por uma invocação que Paulo está fazendo. Paulo faz um apelo à consciência de Timóteo, apontando que ele está diante de Deus e de Cristo Jesus. Um apelo que lembra Timóteo do juízo, da manifestação do Cristo e da manifestação do reino de Deus. E o que esse pedido insistente de Paulo revela a nós? Ele nos revela que no ato de pregar, o pregador não deve estar ali esperando o feedback do público. Não importa se as pessoas estão entretidas ou não. Não importa se as pessoas estão se sentindo bem ou não. Não importa se elas gostam, se elas aplaudem, se elas aprovam. Não importa se elas querem tirar uma foto depois com o pregador. E eu não estou aqui desprezando uma boa comunicação. Mas a responsabilidade do pregador não se dá a partir da exigência de agrado dos seus ouvintes. A responsabilidade e peso que estão sobre o pregador é a de que ele está diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que observam aquilo que ele faz, que observam a palavra que ele prega, para que ele seja encontrado em fidelidade. E a fidelidade não é só as palavras que são fiéis, mas um coração fiel. Porque as palavras podem ser fiéis em um coração infiel. E exemplos não faltam para isso. Mas há aqui uma noção que deve ser resgatada por nós, que somos uma igreja comum. A Abaixo não é uma igreja especial, gente. Abaixo de uma igreja comum. E há aqui uma noção que precisa ser resgatada por nós e por nós pregadores, de que não é a respeito de agradar os nossos ouvintes, mas de agradar o nosso Senhor. Isso deve mudar a nossa perspectiva. Isso nos leva então ao pedido que Paulo faz em si. E qual é esse pedido? Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E nesse pedido, Paulo está dizendo quando a palavra deve ser pregada. Quando? Em tempo oportuno ou não. Há tempo e fora de tempo. Vocês devem ter visto há pouquíssimo tempo, poucas semanas, um famoso pregador no Brasil, dizendo que a nossa fé deve ser vivida dessas portas para dentro, dizendo que a manifestação de adoração, que a manifestação de proclamação da nossa fé não pertence a arenas, como por exemplo a universidade, não pertence a arenas públicas. Ele disse isso, mas disse baseado em quê? Deve ser na agenda do inferno. Deve ser. Porque há aqui um alinhamento entre os interesses do diabo e essas palavras que estão sendo proclamadas. Porque o que acontece quando nós lemos a palavra de Deus, o que está escrito para nós é: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Não, o evangelho não é para ser pregado apenas dessas portas para dentro. Não, pelo contrário, sabe onde que o evangelho deve ser pregado? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Há tempo e fora de tempo. Seguindo, Paulo também está dizendo para que a palavra deve ser pregada. Para corrigir, para repreender e para exortar, que envolve um apelo a você que está aí me ouvindo. Um apelo para que você abandone o seu pecado. Um apelo para que você responda a essa verdade, se entregue a essa verdade, se renda a essa verdade, tenha sua vida transformada. Há aqui um apelo nessa exortação.
Veja que ele não está dizendo que a palavra deve ser pregada para agradar, para motivar e para afagar o ego. Não é. Por fim, Paulo acrescenta que esse confronto, ele é marcado pela paciência e é marcado pelo ensino. E um ponto central que nós podemos perceber na fala do apóstolo é: a palavra deve ser pregada a despeito do risco. Você consegue entender o peso dessas palavras? A palavra deve ser pregada a despeito do risco. Quantas vezes você deixou de pregar a palavra por causa do risco que você julgou ter ali? Seja para a sua reputação, seja para o seu trabalho, seja para a sua família, para a sua saúde, ou para um relacionamento que você tem com alguém. Mas é porque a palavra deve ser pregada a despeito do risco que nós lemos nessa mesma carta, no capítulo 1, no versículo 7 a 8, o seguinte: Paulo escreve: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, a pregação não é ferramenta de popularidade. E por isso nós devemos pregar a despeito dos riscos. E as pessoas não pregam a despeito dos riscos porque elas tiveram a sua consciência deturpada, confundindo a pregação com outra coisa, imaginando que a pregação é a respeito de popularidade. Na nossa cultura de pastor celebridade, na nossa cultura de espetáculo de ilusões, nós nos esquecemos o que é ser uma igreja comum. Mas hoje nós estamos lembrando: púlpito não é picadeira. A igreja hoje precisa se lembrar disso, os pregadores hoje precisam se lembrar disso. A próxima verdade que nos lembra que a igreja não é um circo é: pregação não é palhaçada. Pregação não é palhaçada. Versículos 3 a 4 dizem: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, existe uma página que eu sigo no Instagram que se chama Pastor with Props, que é algo mais ou menos como pastores e objetos cênicos. E essa página, ela é uma daquelas que nos confundem, porque a gente não sabe se a gente deve rir ou se a gente deve chorar quando nós começamos a ver as coisas que estão ali. O que eles fazem é uma curadoria de absurdos. Eles fazem uma curadoria de exageros cometidos nos púlpitos das igrejas. E ali nós vamos encontrar, acredite se quiser, púlpitos onde foram montados uma simulação de montanha-russa, púlpitos onde nós vemos pastores sendo hasteados por cabos, como se estivessem voando, púlpitos onde foi montada uma quadra de basquete e o pastor está lá arremessando na frente de todo mundo, ou jogando futebol americano, sermões que vão começar com o pastor entrando de moto na igreja. Você vai encontrar qualquer coisa lá, o céu é o limite porque você vai encontrar lá. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu, cristiano, eu amo a criatividade. Eu mesmo já usei aqui nessa igreja de recursos inesperados para ilustrar pontos que eu queria que vocês entendessem. Eu amo a criatividade. Eu estou dizendo isso porque o problema diante desses cenários não são os recursos usados. O problema é o que eles revelam. O problema é a centralidade do ego.
O problema é a centralidade da ilustração e a negligência com a palavra. Porque nós chegamos ao ponto que nós poderíamos dizer que muitas vezes a ilustração é pregada. E a palavra serve como uma ilustração da ilustração. E para isso você não precisa ter um pastor sendo hasteado num cabo, para você chegar a essa conclusão. A combinação desses elementos compõe esse cenário onde pregadores vão se submeter ao ridículo pela atenção das pessoas, pela atenção dos seus ouvintes. E tudo isso se torna apenas um jogo de ego. Um jogo de ego. Curiosamente, às vezes o tiro sai pela culatra. O cara que montou uma quadra de basquete não conseguiu acertar um arremesso. Mas muitas vezes se torna um jogo de ego. Os pregadores são admirados pelas suas palhaçadas, o público é entretido e motivado pela mensagem que ouvem, e de repente o evangelho não tem mais espaço nesse espetáculo circense, nessa lona que foi levantada. Veja bem, o circo nos traz um lugar onde o fim é o espetáculo e a diversão. Na igreja, o fim é o arrependimento e a rendição que nos levam à maturidade cristã. Na nossa passagem, Paulo descreve um tempo em que os homens não suportam a verdade, a sã doutrina incomoda, ela faz as suas orelhas coçarem, eles não conseguem ouvir. E o que esses homens com as suas coceiras nas orelhas vão fazer? Eles buscam mestres que vão responder às suas cobiças, mestres que vão dizer a eles assim: qualquer expressão de amor é válida, você pode se deitar com quem você quiser. Hoje nós já sabemos mais sobre as coisas, nós estamos numa cultura mais civilizada. Se o seu sistema de valores não está de acordo com o sistema de valores que você está lendo aí na Bíblia, basta um ajuste. Afinal de contas, são muitos anos que se passaram, vamos dar uma atualizada. Mestres que vão dizer para você assim: você é lindo, você é capaz, você é maravilhoso, você pode, basta você acreditar. Você é cheio de boas intenções, para que se arrepender? Você já está cheio de boas intenções. Não é isso que importa? Não é isso que vale? E assim pessoas vão à igreja para essa grande palhaçada. Para essa grande palhaçada. Eu vou procurando então uma palavra para eu acreditar mais em mim, para eu conquistar, para eu sair motivado. Irmãos, nós não pregamos para a sua motivação, nós pregamos para a sua salvação, para que você não vá motivado para o inferno. E nós precisamos de resgatar o que é ser uma igreja comum. O que é pregar o evangelho como ele é. E é por isso que dentro da nossa mentalidade e coração aqui, nós buscamos ser uma igreja simples. Às vezes os problemas não estão nas coisas. O problema não está na cor da parede. O problema não está na iluminação. O problema está nas intenções por trás disso e o que essas coisas revelam sobre as intenções. Paulo nos diz que esses homens que têm coceira nos ouvidos se recusam a ouvir a verdade, mas eles ouvem algo. Veja só, eles se recusam a ouvir a verdade, dá coceira, mas eles ouvem algo. O que Paulo está dizendo que eles ouvem? Fábulas. Historinhas que os entretenham, historinhas que respondam aos seus desejos. A verdade, no entanto, ela confronta o nosso coração. William Barclay, comentando 2 Timóteo, ele vai dizer o seguinte: as pessoas se cansarão do ensino e se cercarão de mestres que lhes digam o que querem ouvir. O remédio para isso não é encontrar maneiras novas e inovadoras de transmitir a mensagem, é permanecer pacientemente no ministério de ensino e pregação. Este é o meio
que Deus ordenou para trazer os pecadores ao arrependimento e para edificar os santos na fé. Irmãos, não dá para a gente escolher um meio melhor do que o meio que Deus escolheu. O meio que Deus escolheu está investido do poder de Deus. E diante disso, eu posso dizer para vocês, por exemplo, não me ouçam porque eu sou interessante. Não me ouça porque eu sou divertido. Não me ouça porque eu faço você rir. Não me ouça porque eu digo o que você quer. Na verdade, não me ouça. Mas quando a palavra do Senhor é aberta e lida, quando a verdade do Evangelho é proclamada, quando o nome que está sobre todo nome é exaltado, quando as Escrituras são abertas, então pare imediatamente o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está falando e escute. Escute. Escute como se a sua vida dependesse disso. Escute como se você estivesse ouvindo o discurso de um rei. Escute como se você estivesse ouvindo a sua sentença de um juiz. Escute como se você estivesse ouvindo instruções para desarmar uma bomba que está atada no seu corpo. Escute com a prontidão para responder de uma mãe que acorda de madrugada e ouve o seu filho berrando e se levanta da cama e vai ver o que está acontecendo com ele. Escute como quem depois de um encontro não pode dizer outra coisa senão as palavras: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Escute com o coração do salmista que escreve: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ouça essas palavras. Nós nos reunimos aqui, não é porque temos pastores interessantes, não é porque você está tendo um momento de entretenimento. Eu venho aqui, você deve vir aqui por causa da palavra de Deus, porque nós amamos essa palavra, porque ela transforma a nossa vida. Porque não existem palavras mais importantes do que essa, e não há homem que possa dizer qualquer palavra que valha mais você ouvir do que as palavras que são lidas nesse livro, porque são palavras de Deus. Pregação não é palhaçada. E por fim, a última verdade da qual nós precisamos falar para nos lembrar que a igreja não é um circo, é: membresia não é ingresso. Membresia não é ingresso, gente. Não é. Versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Depois de descrever para Timóteo esse cenário caótico que Paulo está aqui descrevendo, Paulo volta a orientá-lo de maneira direta. E ele o convoca dizendo que ele deveria ser sóbrio. Isso é uma convocação a um discernimento mental e espiritual em um tempo de homens que são entorpecidos pelas suas cobiças. Esse mas
no início do versículo 5, ele estabelece para nós um contraste, como se Paulo estivesse dizendo: enquanto os homens fogem da verdade para as fábulas, você deve fugir das ilusões para a verdade. Seja sóbrio em meio a homens entorpecidos. E para isso é necessário que nós tenhamos intimidade com a verdade, que denuncie o pecado do nosso coração. Mas Paulo não para por aí, ele ainda dá a Timóteo mais 3 orientações. Uma segunda orientação de Paulo é: suporte as aflições. Uau! Uau! Que orientação contracultural para nós que estamos aqui no Ocidente em 2025. Ele não diz: você não terá aflições. Ele não dá 5 passos para que você supere as suas aflições. Ele não dá 3 conselhos para que você tenha uma vida financeira próspera e um casamento feliz. Não, o que ele diz? Suporte as aflições. Uau! Suporte as aflições. Isso quer dizer que se eu servir a Deus, eu vou ter aflições? Não. É pior que isso. Isso quer dizer que muitas vezes você só terá essas aflições porque você serve a Deus. Portanto, suporte as aflições. Eu tenho que suportar as aflições? Sim. Como? Creia. Creia em meio à dor. Creia em meio à perseguição. Creia em meio à injustiça. Creia em quê? Não em quê. Em quem? Creia em Cristo. Lembre-se de Cristo. E se tiver que sofrer, que seja por Cristo, para que Cristo seja exaltado no seu sofrimento. Não fui eu que disse isso. O próprio Paulo disse no capítulo 2 dessa mesma carta, versículos 8 a 10. Ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Eu estou sofrendo em algemas, mas a palavra não está algemada. Você pode estar sofrendo luto, mas a fé no Cristo está viva. Você pode estar sofrendo a doença, mas a saúde no Cristo está viva. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, mas o sustento do Cristo está vivo. Podem prender Paulo, mas não podem prender a mensagem que Paulo prega. Podem nos prender, mas não podem calar a mensagem do Evangelho. E é por isso que Paulo está dizendo: a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O final desse trecho que eu acabei de ler: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, nos leva ao terceiro imperativo de Paulo. Faça o trabalho de um evangelista. Qual que é o trabalho de um evangelista? Anunciar a verdade para a salvação. A missão de Timóteo, pasme, não era fazer uma mega church. A missão de Timóteo não era fazer um branding de sucesso. A missão dele era se apegar à verdade com sobriedade, suportar as aflições que isso traria, proclamando a obra de Cristo da salvação e assim completando o quarto imperativo que Paulo deixa: cumprindo plenamente o seu ministério. Mas sabe o que a igreja não é?
A igreja não é um circo. Por isso, diante do que nós falamos, diante dessa mensagem, diante dessa nossa meditação, a nossa tarefa não é bater palminha. Bravo, bravo, lindo, profundo. Não é. Essa palavra não é pregada para isso. Porque membresia não é ingresso. A relação com a igreja não é uma relação de serviço e consumo, de cliente. A sua relação com o circo é uma relação de consumo de um espetáculo. Se você gostou, você aplaude. Você fala bravo, você recomenda. Vai lá, ótimo. Se você não gostou, na pior das hipóteses, você pede seu dinheiro de volta. E fala, vai lá não, chato. Os artistas não são bons. Mas aqui é uma igreja. E a relação com a igreja é diferente. Nós já vimos que a relação com a igreja é uma relação de pertencimento. E como membros desse corpo, nós temos a responsabilidade diante dessa mensagem. E essa responsabilidade é a mesma de Timóteo. É a responsabilidade de nós nos apegarmos sobriamente à verdade, fugirmos das ilusões. A responsabilidade de suportarmos as aflições com fidelidade. A responsabilidade de anunciarmos a verdade a qual nós nos apegamos e de cumprir o nosso ministério. Se nós achamos essa mensagem linda, profunda, mas nós não nos voltamos para a nossa casa e mudamos a nossa vida, se nós não trazemos a realidade do Evangelho para dentro dos nossos relacionamentos, se nós não vivemos uma vida de perdão, se nós não vivemos uma vida de submissão mútua, se nós não vivemos com um coração humilde, se dentro da sua casa está uma guerra, se você não dá paz para o seu marido, se você tem traído a sua esposa, talvez não com um ato consumado, mas no seu coração e na sua mente, o que é que adianta você vir ao circo? O que é que adianta? Não é para isso que você vem à igreja. Por isso, vá transformado, vá cumprir fielmente o seu ministério. Mude a maneira como você se relaciona com a sua esposa. Mude a maneira como você se relaciona com o seu marido. Mude a maneira que você se relaciona com a sua igreja. Sirva, entenda a sua responsabilidade. Gente, eu tenho um medo de falar para vocês servirem aqui na igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho quase certeza que quase ninguém entende o que eu quero dizer com isso. Porque a gente vive uma cultura onde a igreja é uma empresa, e nós vamos chegar lá, e os pastores estão querendo que você fique aqui, e de alguma forma eu quero te envolver aqui, e de alguma forma eu quero te consumir nesse serviço, eu quero te sugar até tudo que você tem para me dar, e depois, se você tiver problema, vai embora. Não é isso que eu estou falando com você. O seu serviço aqui não justifica o seu pecado. Entende? Nós somos justificados por Cristo Jesus. Mas o seu serviço aqui faz parte da sua responsabilidade cristã, do seu relacionamento com seu irmão. Não é porque a igreja precisa de você. A igreja está bem servida, o Senhor cuida da igreja. Você precisa. Você precisa se envolver. Não acho que você não precisa, você não é tão bom assim. Você não é tão forte assim. Você não aguenta o tranco sozinho, não. Para de mentir para você. E por isso você precisa de se conectar com uma comunidade que vive o Evangelho. Se o nosso coração aprecia a beleza da fé cristã e a sua sabedoria, mas não se rende e adora a Cristo, então a nossa ida à igreja não passa de uma ida ao circo, não passa do consumo de um espetáculo. E por isso, meus irmãos, eu quero fechar com esse chamado bem claro que deve estar diante de você. A igreja não é um circo. Por isso, não se relacione com a igreja como se ela fosse. Se você perdeu as nossas outras mensagens para que você entenda o que a igreja é, você deve voltar, vai lá no YouTube, assista, medite. É importante que essa igreja saiba disso. Porque aqui, nós somos uma igreja
comum. Ah, a imagem é demais, a imagem é incrível, a igreja é boa. Não. É uma igreja comum. E o que a gente precisa não são de mais igrejas superpoderosas e especiais. O que a gente precisa é de mais igrejas comuns. Porque o problema é que às vezes a igreja se torna tão especial que ela deixou de ser igreja. Então, meu irmão, vem fazer parte disso. Eu não sei se é o Espírito de Deus ou é o meu superego que fica me avisando, cuidado quando você fala essas coisas. Quando eu falo, vem fazer parte disso, não é uma regimentação comercial que eu quero que você sirva aqui. Quando eu falo, vem fazer parte disso, eu estou falando, conecte com a verdade do Evangelho de forma real. Pare de viver um relacionamento com Cristo de forma superficial, para que a sua vida frutifique em comportamentos, sentimentos e ações que reflitam isso que você crê. É isso que eu quero dizer quando eu digo conecte, faça parte. Entende? Diante disso, meus irmãos, vamos orar. E eu quero que você, nesse momento de oração, olhe para dentro do seu coração e que você avalie se você não, às vezes não intencionalmente, às vezes não por maldade, mas você começou a se relacionar com a igreja de uma maneira errada, de uma maneira superficial. E peça ao Senhor que te ajude. Senhor, nós nos achegamos a Ti em oração uma vez mais, pedindo ao Senhor perdão pelo que fizemos com a igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos volte à essência do relacionamento com o Senhor, a essência do nosso relacionamento com os irmãos, a essência do que a Tua igreja é. Que o Senhor nos perdoe por todas as distrações e penduricalhos que nós adicionamos à igreja, de forma que elas não estão proporcionando a Tua glória, mas a glória de homens, trabalho de homens, afagando o ego de homens. Nos livra disso, Pai, porque o mesmo pecado do pior pecador nós temos o potencial de cometer. A maldade está no nosso coração. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos da Tua misericórdia. Livra o nosso pé de tropeçar. Nos livra do mal. Nos mantém em fidelidade ao Senhor. Nos ajude, Deus, a discernir o caminho do Senhor e o caminho das nossas vaidades, e a tomar o caminho certo. Nos traga, Deus, uma intimidade real contigo e uma vida em igreja real.